Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. O janeiro, eu digo aqui diariamente, está dando, ó, tchau. 29, 30, 31, pessoal. Impressionante. Segunda-feira, 2 festas navegantes. Consagrada festa, né? Dos navegantes. E depois, segunda, já o mês 3, o mês do carnaval. O mês 3, dia 3, mês 2, o mês já do carnaval. E daqui a pouco já estão começando as aulas, todo mundo voltou ao trabalho, né? Terminou o recreio e a vida continua. Aproveita essa vida, ela é bela, é maravilhosa, vale a pena viver. Percalços existem, olha o que fez esse jovem de 24 anos por um abarroamento no trânsito, matou 3. Um chefe de família, uma esposa, um filho de 20 anos e por detalhe não foram 5. 3 ele achou que está barato. Mas essa é a vida, é a loucura. Essa discussão aí sobre portar arma. Sim, mas ele não tinha porte de arma, não tinha autorização nenhuma para ter arma. Então, esse negócio não vigora também. Porque se não pode dar porte de arma, porque é perigoso, porque está armando o cidadão, mas e o outro que anda sem nenhum tipo de autorização para isso, para tal? E é treinado, dá no pescoço, no crânio, no cérebro, no rosto, que é para matar, não deixa dúvida. Então, como é que pode? Silvio, posso dar um pitaco nessa história? Eu acho que uma das grandes besteiras que se comete na área da segurança pública é impedir que o motorista de um carro habilitado a ter arma, posse de arma, que passa pelo teste, que passa pelos exames, que sabe o que fazer e como usar a arma, não possa ter uma arma no porta-luva do seu carro. Eu tenho certeza que o número de assaltos praticados em janela de carro diminuiriam enormemente. Se estabeleceria o risco para o assaltante. Se estabeleceria o risco para o assaltante. Hoje, eles só têm risco quando eles erram na vítima e pegam uma vítima que é um policial militar. Correto. Aí eles correm o risco de tomar um tiro. Mas se eles soubessem que 20% dos carros tem gente armada dentro, ele ia pensar 2, 3, 4 vezes antes de agir. Né? Porque ele sabe que ele é autoridade na ação criminosa. Tá? O assaltado não tem chance, lamentavelmente. Raras as vezes. E o que diz a autoridade policial? Não reage. É outro handicap a favor do bandido. Porque, é claro, eu acho até que reagir é um risco incrível para que se morra, né? Mas, enfim. Outro dia, uma policial que não estava de serviço, na frente, acho que era de um colégio, estava ali, chegou o cara, tomou um tiro. Uma lição de vida. Isso é uma lição de vida que a cidade deveria aprender. Perfeito. O que me diz, Antônio Augusto Maio Santos? Eu concordo, porque o elemento surpresa é aquele que dá a mais-valia ao assaltante. Ele lida com o elemento surpresa, com a dissimulação, com o impacto da surpresa. Mas se ele for surpreendido por alguém que tem mais habilidade que ele vai ter também a devida contrapartida. E esse segmento do crime sabe que quando houver a reação tende a ser de uma maneira mais intensa, porque as pessoas se preparam, as pessoas treinam. A quantidade de pessoas... Eu tenho um amigo que tem uma casa de tiros. A quantidade de matrículas de um tempo para cá, as pessoas voltaram a praticar tiros, estão se habilitando, José Silva, estão treinando, e pessoas que, claro, não têm formação policial, não têm formação militar, mas estão aprendendo com pessoas que têm. E um plus, porque é uma entidade privada que está lidando com as pessoas amparada no quê? Na legislação e na jurisprudência que diz respeito a esses episódios. Há relatos medonhos de pessoas que tentam reagir, mas porque não estão devidamente treinadas ou aparelhadas, não reagem. Aí porque a polícia adverte, não reaja. Mas se a pessoa, por gênero, está aparelhada, treinada, e sabe o que vai fazer corre o risco. É preciso acabar com essa hipocrisia de que não corre o risco. Corre o risco. É risco. Esse é o risco. Agora, se isso que o Silvas narrou aqui acontece nos Estados Unidos, esse tipo de fuzilamento... Perpétua ou pena de morte. E rápido. Ah, sem dúvida. E rápido. Tem júri, não. Processo, é bom tocar nesse assunto do rápido. Eu li uma pesquisa há 2 meses atrás para um trabalho que eu estava fazendo,
O tempo médio de um processo penal em qualquer... Os Estados Unidos da América são formados por 50 unidades, são 50 estados, José Silva. Sim. No estado de Washington, um processo penal por furto em supermercado ou por homicídio doloso que leva ao júri, tramita no máximo em 58 dias. Em 58 dias, o acusado está processado em primeira instância. Desses 50 estados, José Silva, 32 têm prisão em primeira instância. 32, mais da metade. E lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, ninguém reclama da primeira instância. Aqui no Brasil, José Silva, a Boate Kiss não foi a julgamento ainda. Faz aniversário não foi dessa tragédia. É lá em Santa Maria, não pode ser lá, tem que ser em outro lugar. Entra lá o advogado com qualquer artifício, muda tudo, para tudo. Eles querem fazer em Rondônia agora o julgamento. Não tem explicação. Eles querem em Rondônia lá, que a repercussão foi importante. Tô falando de uma coisa... Essa aí, o Antônio Augusto, tu é do ramo, tu és um grande advogado, especialista no direito eleitoral, mas isso é a autoridade que consente, tá? O magistrado, o desembargador, enfim, e também o Código Penal, que é arcaico. Então, não tem. Enquanto não houver uma reforma do Código Penal brasileiro, minha gente, a situação não muda. Ela piora cada vez mais. Mas com o Centrão, tu não tens como reformar o Código Penal e o Código de Processo Penal. Os deputados federais, José Silva, que integram essas bancadas, eles tentam de todas as maneiras possíveis estabelecer pautas em torno da modernização, tanto da lei, que é o Código Penal, quanto da lei do Código de Processo Penal, e eles não conseguem, José Silva, formar as maiorias, em primeiro lugar, porque os partidos não encaminham os melhores parlamentares para as comissões. Em segundo lugar, quando há um debate mais acirrado, mais intenso em torno de conceitos, muitas vezes aquelas bancadas que têm interesse na procrastinação dos processos, buscando a prescrição, o juiz de garantias, o que eles fazem, José Silva? Eles obstruem a tramitação, eles obstruem o andamento de qualquer processo legislativo e inviabilizam. Porque o que acontece? Esse juiz de garantias e todas as demais deformações da ideia do Dr. Sérgio Moro foram ocasionadas pelo Centrão, José Silva. Então, tu não tens como tornar mais agudo o dispositivo penal, porque esses mequetrefes, eles estão lá propositalmente. Mas tem uma circunstância, José Silva. Sim. Boa parte deles ou é suspeito, ou é indiciado, ou é denunciado, ou é réu. Então, eles legislam em causa própria. Claro. Eles têm imunidade parlamentar para legislar contra a lei. Então, não há possibilidade. O certo, José Silva, seria a verdade. Seria estabelecer mecanismos bem severos e vou mais. Agora, no começo da legislatura, do ano legislativo, os parlamentares estão estudando a possibilidade de formalizar a tipificação do perjúrio. Perjúrio. Mentiu, vai responder criminalmente. Perjúrio, com pena de cadeia, que nós não temos ainda. Em compensação, hoje eu li para escândalo meu, já tinha lido a matéria inicial, aquele professor de Brasília que pediu a seus alunos de sexta série, estudado 11, 12 anos de idade, que fizessem uma redação usando palavras sexuais grosseiras, do padrão grosseiro, da linguagem vulgar. Compor uma redação usando aquelas palavras. Claro que os alunos filmaram aquilo, a imagem rolou pela internet e o professor foi chamado às falas. O juiz, ontem, encerrou o processo sob condição de que o professor tivesse boa conduta, que aquilo não se repetisse, se apresentasse em juízo, etc. E tal. Este é o zelo desse magistrado em relação àquilo que nós chamaríamos, nós chefes de família, nós pais, proteção da inocência infantil. A que ponto se chega que um pai ou uma mãe, indignado por conta disso, porque isso é um desvio de finalidade do ensino, a vulgarização, na verdade, ela não contribui, em momento algum. O problema é que o politicamente correto, ele também está no judiciário. Como é que alguém vai escrever uma redação usando aquele vocabulário?
Se em casa ele não pode falar, como é que na redação ele vai utilizar? Se tu não podes, na tua linguagem cotidiana, te valer de mecanismos dessa natureza, desse vocabulário. como é que tu vai escrever algo? Então faz um concurso para o Rio Branco e utiliza essa expressão. Vai passar? Não vai passar. Por quê, Pugina? Porque desviou o rumo. A esquerda, ela se incrustou na educação brasileira de uma forma tal que ela criou um cenário de putrefação do sistema nacional. Esse Paulo Freire, que a professora Sandra Cavalcante, nos anos 70 já dizia que ele era uma ameaça às mentes sãs, dominou. A professora Sandra Cavalcante, que se aproxima dos seus 90 anos na plena lucidez, segue, claro, com limitações, mas externando seu ponto de vista, ela já dizia, eu não sei de onde que eu tenho, José Silva, o hábito de arquivar papéis, de juntar jornais, revistas, eu não sei de onde que saiu isso, mas eu tenho reportagens, eu tenho uma pasta com as entrevistas da dona Sandra Cavalcante, professora, deputada federal, e lá ela dizia que o Paulo Freire, se tivesse uma oportunidade no ensino brasileiro, ele faria com que muitas mentes boas ficassem poluídas. O que aconteceu? Exatamente isso. Muito bem, passando rapidamente pelo esporte, pelo futebol, temos aí Campeonato Gaúcho, São Luís Internacional, hoje à noite, 21 horas e 30 minutos, lá em Juí, evidentemente. Internacional trazendo aí o meia Gabriel Bosquilha, muito bom, foi revelado pelo São Paulo e veio agora do Mônaco, né? Europa, leia-se França. O Grêmio trazendo aí 2 cascudos, né? São pedidos, né, e assinados por Renato Portaluppi, que é Diego Souza e também Diego Tardelli. Ah, meu Deus do céu. Socorro, esse não. Diego Souza, tá? E também o nosso amigo Thiago Neves. São 2 atletas que já mostraram muita competência, evidentemente, e são apostas do Grêmio porto-alegrense, né? Então o Grêmio está com um senhor elenco, sem dúvida nenhuma. Tem muitos jovens subindo, jovens que já estavam atuando no ano passado, especialmente no segundo semestre, e também esses atacantes e meio-campistas e laterais que estão chegando aí, todos com muita, vamos dizer, muita confiança da direção, da comissão técnica, do treinador e da própria torcida, pelo histórico em outros clubes. E uns estavam em baixa, mas por razões como, né, o próprio Thiago Neves, que estava lá com o Cruzeiro em queda, que foi para a segunda divisão. Então, quando cai todo mundo. Ele não saiu bem no ano de 2019, mas não dá para depositar só no ombro de um, tem que botar nos ombros de todos, né? Desde a direção, que atuou com muita corrupção lá no Cruzeiro, em Minas Gerais, né, a comissão técnica e o elenco cruzeirense. E não deu outra coisa senão a queda para a segunda divisão. Então, e amanhã o Grêmio, na Arena, enfrenta o São José. Então, isso é mais ou menos o que temos do esporte. Está satisfeito com os teus atletas aí, pessoal? Olha, a amostra foi boa. A amostra foi boa. Adversários fracos, mas eu vi o time correndo, o time buscando a bola. Fez 1, procurou 2, fez o 2. Semana que vem com o Libertadores. Fez o 2, procurou o 3, fez o 3, continuou procurando o gol, que era uma novidade. É verdade, 3-1. Mas está com bom desempenho. Esse treinador aí, né, o Kudê, ele tem realmente essa característica, né? Ele é um treinador que exige do seu elenco atacar. Ele é um homem agudo, ele quer gol. É bonito o futebol, que é procurado o gol durante os 90 minutos. Mas é a beleza do jogo, quando a essência do futebol, a bola sai rolando do lado do goleiro e até que cai nos pés de alguém que vai linearmente em direção ao gol, procurando, sem fugir do adversário. Aqui, quanto tempo nós vimos o Internacional, parecia alguém na frente, a 10 metros de distância, o cara já parava, olhava na volta, passava para cá, ninguém afrentava ninguém. O tico-tico do fubá. O que me diz aí, Antônio Augusto? Olha, Zé, você sabe que eu, entre ontem pela manhã e agora há pouco, antes de vir para cá, aqui no estacionamento, eu conversei com 3 dirigentes do Grêmio, 2 linha de frente e um que está, assim, meio na sombra, assim, mas é ativo dentro do departamento de futebol. Conversei com um setorista, um repórter, que atua lá na Arena, e com um narrador que é muito meu amigo. Os 5 me disseram da mesma maneira, cada um de uma maneira mais eloquente, que as apostas no Thiago Neves são efetivas, que o jogador está determinado a fazer um bom futebol no Grêmio e que há uma expectativa muito positiva em torno disso. As pessoas nas entrelinhas... Agora há pouco o Renato deu uma entrevista
e ele mandou um petardo para um comentarista da praça aí. Ele mandou um petardo certeiro. Então, é preciso levar em conta o seguinte, José Silva. O presidente Romildo Bolzan assumiu o departamento de futebol não por uma questão de personalidade, por uma questão relacionada a algum tipo de objetivo de natureza pessoal no Grêmio. Ele já conquistou todo o espaço possível. O presidente Romildo, um dos melhores presidentes da história do Grêmio. O presidente Romildo assumiu o departamento de futebol do Grêmio sem dúvida, para fazer as contratações que ele se responsabiliza. Porque ele é um homem sereno, equilibrado, e ele não ia se arriscar e expor a imagem do Grêmio e a sua própria em contratações levianas. Então, eventualmente nesses grupos de WhatsApp, a gente ouve umas barbaridades e tal. Esqueçam esse assunto. O presidente se expôs pessoalmente nas contratações, arriscando o seu nome e a sua credibilidade. O Thiago Neves, eu conversei, Pugina, com 5 pessoas serenas, equilibradas, que vivenciam o futebol diariamente. E os 5 me disseram a mesma coisa, que o Thiago Neves veio para o Grêmio com uma pretensão de repaginar-se. Ou seja, José Silva, mostrar o futebol que ele tinha e que ele tem. Ele deu o azar de jogar no Cruzeiro. Foi um clube de futebol depreciado, assumido por pessoas sem vocação para a atividade do futebol e que arruinaram o Cruzeiro. O Cruzeiro, José Silva, do que eu tenho acompanhado lá, claro, eu gosto de futebol, desde criança eu gosto de futebol, sou curioso. Eu fui acompanhar o que está acontecendo em Belo Horizonte. Um comentarista de uma rádio muito importante lá em Belo Horizonte, a Rádio Itatiaia, ele disse o seguinte, que se o Cruzeiro bobear, cai para a Série C o ano que vem. Porque está sem dinheiro, sem elenco, sem nada, sem moral. José Silva, a situação do Cruzeiro é de penúria. Penúria, José Silva. Pode, né? Um clube que foi bicampeão brasileiro. É a falcatrua, né? É isso, José Silva. Então, não se crucifique um jogador de futebol. Tem essa mania, tu foi dirigente de futebol, tu sabe, Silva. A coisa mais fácil é espancar um jogador. Porque é isso, porque é aquilo. Preconceito. O Norberto Bobbio, tá? Que foi ministro de Estado, foi jurista até o último dia da vida dele, um homem sereno e equilibrado, dizia o seguinte: o preconceito é socialmente perigoso, José Silva, porque ele se alastra. As pessoas têm a maneira de se expressar, às vezes agredindo, sem saber do que estão falando. Programas de rádio, televisão, grupos de WhatsApp. Amadureçam um pouco as suas opiniões, José Silva. O rapaz veio para jogar, o goleiro do Grêmio. Também disseram horrores do Vanderlei. Porque é muito magro, porque ficou meses sem comer. Que é isso? É um bom goleiro. São apostas importantes. O time do Internacional, eu ouvi uma entrevista do Paulo César Carpegiani na Bandeirantes. Ele proferiu uma lição de futebol e ele disse uma coisa muito importante, que o Internacional vai ter dificuldades para se recompor se o Cudê não tiver o elenco na mão. O que aconteceu no jogo de domingo? O D'Alessandro deu uma entrevista na coletiva e também mandou alguns itens de recados. Tem 2 repórteres de rádio aqui em Porto Alegre que têm uma maneira de provocar. Quem ouve rádio sabe de que eu estou falando. A maneira de provocar o jogador e o treinador. Só que o Renato já avisou um deles. Eu vou dizer o teu nome ao vivo, então cuidado. O Renato nem é criança. Exatamente. Tem que trabalhar a favor do esporte com honestidade nos comentários, não fazer nada. Aliás... Honestidade nos comentários. Tocaste no ponto certo, José Silva. Honestidade. Onde é que... José Silva, tu pertence a uma geração de jornalistas, de radialistas, que respeitava isso. Tem repórter aqui em Porto Alegre que tem a mania de provocar, adjetivar a entrevista. Só que pega um cascudo que nem o Renato e o Cudê, esses caras que não brinquem com o Cudê, hein? Que também não é não é de levar desaforo para casa. Cuidado. Ele se impõe. Exatamente. Não, e eu vou dizer, para encerrar o futebol, o Thiago Neves, ele botou como avalistas da sua proposta no Grêmio Porto Alegrense a esposa e os 2 filhos. Pronto. Ele fez isso aí, ele trouxe e levou na entrevista, ao lado do presidente Romildo Bolzan, com as crianças no colo e tal, seus meninos. Esposa. E a esposa no auditório, porque dizendo, sou casado há 10 anos, tipo assim, não sou da noite, virou a página 19, está compreendendo? E vai começar tudo de novo nesse ano no Grêmio. Ele quer apresentar serviço, resultados, até porque o contrato dele prevê resultados. Se não tiver resultados, José Silva, não tem prejuízo, o gatilho. É prejuízo. Não tem o gatilho. Não tem gatilho. Ok, vamos adiante, dizendo que vamos falar aqui de Barranco, subindo ou descendo portados, pontos de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos. Está ali no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a portada. Aquele elenco, aquele timaço do Chiquinho Tarco e do Vasco Furi, né? É maravilhoso, né, meu? É bom. Primeira churrascaria com carne certificada do Brasil. Aqui, ó, Percival Pugina dizendo, é bom. Não, é bom demais. O ambiente,
é maravilhoso, saudável, né? A gastronomia impecável, né? Tradicional, só coisa boa. A primeira churrascaria com carne Angus certificada no Brasil. Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, estacionamento, manobrista, só coisa boa. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja. Vidrobox Blindex, líder absoluto do segmento vidreiro. Tudo em vias para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. São tampos de mesa, espelhos, divisórias, boxes para banheiros, fechamentos da casa, instalações comerciais, que é mais? Vidros refletivos, curvos, planos, etc. e tal. Vidros para a construção civil, Vidrobox Blindex, líder desde 1971, telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. E o CIE está aí, mais uma vez, mostrando toda a sua competência, porque ele é líder no país neste segmento, né? O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Ele é modelo nacional por estrutura, gestão, né? Toda a sua envergadura, todos os seus resultados. É o CIE cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Dá uma olhada, porque vale a pena ver o desempenho do CIE, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos adiante. Olha aqui, funcionalismo chiando, especialmente magistério, CEPERG, essa coisa toda, né? Todas as categorias estão num desconforto com as medidas que vêm sendo propostas pelo governador Eduardo Leite e que estão sendo aprovadas pela Assembleia. Nós temos que tirar o chapéu para o governador, que realmente ele soube fazer uma composição na Assembleia Legislativa. Veja, o MDB, que leia-se Zé Ivo Sartori, é uma das bases mais importantes que ele tem na Assembleia Legislativa, que foi seu adversário, o partido, nas eleições que ele ganhou, né? PSDB e MDB polarizaram. Então, esse resultado aí está modificando muito o quadro do funcionalismo e trazendo os benefícios financeiros para o Estado, que tanto se busca, né? Há vários anos, há vários governos. É dito que isso é indispensável, ou seja, a mudança de comportamento na legislação do servidor público do Estado, Percival Pujano. Eu penso que talvez pela primeira vez no Parlamento Gaúcho caiu a ficha pela qual, do modo como as coisas vinham, não dava mais. Acho que pela primeira vez. Ainda que... Só a esquerda mesmo que está contra, né? Que essa é normal, não se espera nada diferente. Não se pode esperar nada. Não, pelo contrário. Podendo, estragam mais ainda. Sim. Podendo, estragam mais. Então, eu acho que esta é uma vantagem e uma lição que nós estamos recebendo do Legislativo Gaúcho, que se sensibilizou para a gravidade da situação do Estado. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Há que se louvar o trabalho do Frederico Antunes na coordenação dessa tarefa, dessa atividade, né? E está cumprindo, olha, é um deputado antigo, deve estar no 5º, 6º mandato, né? Mas chegou no ponto certo de maturidade para conduzir estas deliberações. E o Otomar Vivian, como chefe da Casa Civil, participando também. Então, são dois políticos muito experimentados, que eu conheço bem, tenho a ambos como amigo. Homem do PP, Partido Progressista. Os dois eram do partido ao qual era afiliado. Acho que colocaram em boas mãos isso e eles conseguiram promover a negociação. E mais ainda a importância do futuro, para segunda-feira, novo presidente da Assembleia, deputado Paulo, que também é do Partido Progressista. Verdade, Paulo. Também.
deu um upgrade do partido. São também amigo meu, conheço, é uma boa pessoa. É a verdade. Fala, Antônio Augusto Maier dos Santos. É que esse tipo de cirurgia era necessário. Os outros estados também passaram por esses momentos, tensionados em reformas de leis estaduais, mas a realidade impõe isso, José Silva. O cenário hoje, do ponto de vista funcional, remuneratório, previdenciário, não é o mesmo de 5 anos atrás, de 10, de 15. É inimaginável, José Silva. Mutatis mutandis é querer, uma brincadeira, mas que certamente se fará por entender, que tu utilize as mesmas roupas que tu utilizavas há 20 anos atrás, com as modificações que o teu corpo, que tudo foi acontecendo, não é cabível mais. A mesma coisa acontece na Europa. Esses países que estão destruindo, aniquilando as principais cidades da Europa, com aquelas badernas, ali um jato d'água resolve, entendeu? O que acontece ali? São baderneiros, são arruaceiros, que estão agarrados a leis dos anos 60 do século passado, quando a tecnologia não era realidade. A tecnologia se impõe, se impôs e ela é irreversível. Ou seja, as coisas modificaram-se. O cenário do funcionalismo é o mesmo. O cenário do funcionalismo hoje é o mesmo, José Silva. É incompatível com a realidade financeira e orçamentária, que se mantém em algumas situações. Dolorosamente, é verdade, existe aquela figura do direito adquirido, só que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos até um certo tempo atrás, dizia que o direito adquirido era uma ficção, que ele não existia na sua plenitude. Algumas garantias, porque são explícitas na Constituição, são asseguradas, mas essas não foram alvejadas aqui pela Assembleia Legislativa. Então é verdade, a maioria se formou e esta maioria, na verdade, pode sofrer algum dissabor externo, algum tipo de depreciação. As redes sociais hoje se prestam a isso, né? Os valentões das redes sociais, né? Mas que na hora, lá na frente do delegado, na frente do juiz, são umas moças, sabe? Quando tu rastreia alguém e leva a juízo, quando eles sentam na frente do juiz, José Silva, mas são assim, mas são internos, sabe, de colégio. Seminarista. Sabe? Mas são todos, assim, uns anjos, sabe? Então, assim, era necessário fazer isso. O cenário da Constituição de 88, nos direitos sociais, ele é lírico. Ele é lírico. Eu me atrevo a dizer isso aqui. O cenário redigido pelo Constituinte de 87, 88, em termos de direitos sociais, é lírico, é irrealizável. Pois bem, chegou o momento de se confrontar isso com o texto, José Silva. Não tem a receita. O orçamento é uma peça de ficção. Quando a Assembleia e o Congresso Nacional votam orçamento, ele lida com expectativas de receita, José Silva. Basta um plano de linha branca na indústria, isso aniquila com o orçamento do município, que deixa de recolher imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então não é simples. Sem dúvida. Você via que a coisa ia desandar um belo dia, porque não é possível que um Estado, durante 40 anos, num período de 47, trabalhe no vermelho. Que trabalhe no vermelho 1 ano, 2, e aí uma correria para tentar equilibrar as contas. Mas não, aqui foram 40 anos em 47 anos trabalhando no vermelho. Então era o Estado trabalhando para si mesmo, cada vez menos investimento, desinvestimento. E o resultado disso é que as repartições públicas entraram também num processo de degradação. É aquela história do balcão lascado, anti-higiênico, da cadeira quebrada, tapete puído, rasgado. Entende? Isto é característica de repartições públicas no Rio Grande do Sul. Você não tem dinheiro para pagar folhas de pagamento, não tem dinheiro para fazer a manutenção do mobiliário, as pessoas não gostam de entrar, têm receios de entrar, tão periclitante, tão aparentemente inseguras são as instalações onde o Estado presta serviço para as pessoas, inclusive de saúde. Isso que o Pugina menciona se chama teoria da vidraça quebrada. Tem uma explicação simples. A um determinado momento, uma janela fica quebrada, José Silva. A maçaneta quebra, a segunda vidraça da janela também quebra, a terceira também quebra, aí alguém põe um plástico, uma fita, na tentativa de obstruir o acesso
o ingresso de chuva, de insetos. Só que dali um pouco o lado externo também é horrendo. Ele torna-se degradado. Se permitir ir, é que nem a grama num quintal, uma calçada, aliás, as calçadas de Porto Alegre, olha, capital mais politizada, qualquer dia tem gente pastando nas calçadas aí. Então, o que acontece, José Silvas? Depreciou, estragou, ficou insuportável. E o vermelho que o Pugina menciona, ele é demasiado, José Silvas. Outra coisa que tem que ser levado em conta, talvez os deputados estaduais tenham levado em conta a questão da liminar que o ministro Marco Aurélio tem lá no gabinete dele, e que como ele vai se aposentar dentro de algum tempo, no ano do ano da eleição estadual, isso tem que ser pensado, José Silva. Sem dúvida. Não está sendo paga aquela dívida. Dívida esta que eu tive a oportunidade de me sentar com 2 expoentes da economia do Rio Grande e consegui, juntamente com eles, me convencer que essa dívida está paga. Essa dívida, na verdade, ela é fruto de um excesso de interpretação, José Silva. Porque é inimaginável, a prevalecer o que tem de saldo e de haver, isso é pagamento para 70, 80 anos pela frente. Inimaginável isso. Quando a economia anda, quando o Estado faz a parte dele, quando o Estado investe, quando há um desenvolvimento, tu entras numa cidade, tu visitas um Estado e tu descobres algumas coisas que a mim, particularmente, talvez pela formação, me chame a atenção, mas as pessoas vão às lojas de tintas, há nas cidades lojas de tintas que as pessoas compram para pintar as suas casas. E a cidade tem um outro aspecto, teoria da janela quebrada. Você vai lá e arruma o quarto da menina e tu começas a modificar a casa e tudo mais. Mas para isso precisa que haja condições financeiras. Há cidades que tu percebe claramente que há 50 anos o patrimônio imobiliário da cidade não ganha uma mão de tinta e não tem loja de tinta na cidade. Pugina, vamos dar um exemplo. Salvador. O Pelourinho em Salvador, alguns anos atrás, estava decaído. É isso aí. Um cenário de imundície, Bem depauperado, Bem isso. com casas caiadas, telhas pelo chão, janelas penduradas por uma dobradiça. Um cenário meio terrível, assim, vamos denominar assim. Eu estive lá, proferindo uma palestra, retornei para uma segunda palestra um tempo após e vi uma outra cidade no Pelourinho. Por quê? Porque o prefeito da cidade estimulou, como ele não pode abdicar de receita, não pode deixar de estabelecer a cobrança dos impostos, porque isso, perante a lei de responsabilidade fiscal, além de ser uma irregularidade, também é crime. O que ele fez? Ele combinou, José Silva, com as ferragens, que o contribuinte que comprasse tinta teria desconto na tinta e um percentual reduzido no IPTU. Porque aquelas casas são tombadas. Casa tombada é perpétua. Claro. O que aconteceu? Um embelezamento geral. Por quê? Porque viram que a alternativa existia. Qual seja? Esta. Pelourinho, tu sabes o que eu estou falando? Sim. Um lugar degradado, perigoso, que nós podíamos andar de tarde. Hoje tu podes andar à noite. Totalmente recuperado. Estive lá no final do ano, aí, passei Natal por lá. Tu viste? Espetacular. Contraste. Salvador é um modelo de capital no país. E a população hospitaleira, essa é hospitaleira. Que nós somos chamados aqui de povo hospitaleiro. Olha, o que eu encontrei lá em Salvador, sinceramente, cidade limpa, ampla, pavimentada. Viu mesmo em Belém, a mesma coisa, o centro histórico pintadão. É uma coisa incrível, sabe? E não é muito difícil, José. Nós temos cidades aqui no Rio Grande do Sul que passaram por um processo de reforço estético, de higienização, de retomada da vida em sociedade. Cito 2 aqui, Caxias e Passo Fundo. Quem tiver a oportunidade de, em viagem, passar por Passo Fundo, almoce, tome o café da manhã em Passo Fundo, verá uma cidade embelezada, próspera. O prefeito Luciano Azevedo, que eu tenho certeza que um dia será titular do Palácio Piratini, está revolucionando a administração de Passo Fundo. Revolucionando. Flores da Cunha, outra coisa. Muito bem. Vamos adiante que a noiva se encaminha para o altar, né? Regina Duarte, a Serra dos Ponteiros. Eu achei muito interessante que assessores da Presidência da República, do presidente Bolsonaro, que informaram a Folha de São Paulo. Pois não. E ela tinha feito a sua negociação com a Rede Globo, né? Obrigado.
Então, esse é diário, né? Sempre tem uma coisinha, um santo vem buscar, o outro leva. Então, o que acontece? Isso aí é um novo tempo, e então diz a matéria aqui, ó. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Da Secretaria de Cultura, tá. A informação foi feita à reportagem da Folha de São Paulo por auxiliares do presidente. A atriz será anunciada após acertar questões contratuais com a TV Globo. Em nota oficial, o Palácio do Planalto diz que o presidente e a atriz consideram, nesse momento, o avanço de uma nova fase do noivado, com trâmites preparatórios oficiais para o casamento. Então, tá bom aí, né? Ela diz que o noivado com o Bolsonaro foi excelente e que ainda está tomando pé da cultura. Então, acho que é um bom nome, é uma pessoa que tem cara limpa, tem trânsito no meio, né? E tem posições diferenciadas dos seus antecessores, né? Como Roberto Alvim, que esse vai estar... José Silva, uma decisão como esta é uma decisão de conteúdo pessoal que tem uma perspectiva de mudança de vida. Por quê? Porque a Regina Duarte passou a maior parte da vida dela como atriz da Rede Globo, mantendo um contrato de trabalho com preservação de imagem, prestando serviço para uma rede de televisão que tem a maior audiência do Brasil. Essa relação que ela mantém com a Rede Globo é uma relação do cotidiano da vida dela. Há quantos anos ela vem exercendo a atividade de atriz e, ocasionalmente, por força do vencimento do contrato, renovando este contrato. É o ganha-pão dela, é a vida dela. Ela está exposta, a imagem dela é esta. Ela vai abdicar disso, José Silva. Ela terá que romper este contrato. Muito provavelmente acontecerá o episódio da exceção, qual seja, uma multa contratual, que quando o empregado rompe, ele abdica de parcelas sociais contratuais. Sim. É a mesma coisa. Agora, também tem um outro senão, as pessoas têm que ter, é isso que eu falei anteriormente, José Silva, é o carimbo, é o preconceito, é o rótulo. Ela vai abdicar da vida privada dela para assumir um cargo de ampla exposição que tomará uma dimensão maior por conta dela, por ela ser quem ela é, José Silva. Sim. Então isso tem um impacto na vida dela, do presente, do passado e do futuro, porque provavelmente ela, porque tudo é efêmero, né? Mandato, cargos comissionados como este, o futuro dela, sob o ponto de vista da perspectiva de atriz, vai ter um carimbo. Alguns elogiarão, outros depreciarão. Governo, oposição, direita, esquerda, Pugina. O fato é que é uma decisão dolorosa. Então o noivado é legítimo, é preciso admitir que as coisas não se resolvem da noite para o dia nessas circunstâncias, José Silva. Ela vai assumir num momento difícil, porque pesa sobre ela a figura do Alvim, que queria fazer a coisa certa, mas aparentemente não sabia como fazer a coisa certa. Então acabou fazendo um grande erro, né? E esse grande erro custou muito caro. Então ela vem para reparar esse erro. E vem também para fazer um saneamento nas falcatruas. Exatamente. E ao mesmo leis que tempo, beneficiam certos artistas. ao mesmo tempo não pode deixar, que tem que tomar pé dessa situação porque estavam metendo a mão no bolso do país, né? Olha, José Silva, eu tenho um amigo que é deputado federal que integrou aquela CPI do BNDES. Olha, bom, basta ver que não indiciaram quem deveriam, porque os relatórios não foram votados por conta daquilo que foi apurado. A minoria ficou irresignada porque a maioria, como tu utilizas com aquele rabo que vai daqui ao Japão, não permitiram indiciamentos. Então isso, José Silva, revela o grau de dificuldade que o Brasil tem em lidar com o seu passado, com erros recém-cometidos, que em outro país sério, José Silva, isso já estaria resolvido. Sem dúvida. Com muita eficiência absoluta e rapidez e clareamento. Nós passamos o ano de 2019 com o Congresso Nacional legislando rapidamente matérias de elevado interesse dos criminosos do país. Demoraram para votar coisas importantes, mas o que era para facilitar a vida de bandido, entrava num dia, saía no outro, exagerando, peronomútil. Extremamente errado. Bandidos fazem leis no Brasil, isso é certo. Outra coisa eu gostaria de mencionar, e envolve a Regina Duarte, é o problema da guerra cultural. Olha, tenho lido muito pessoas dizendo, mas como guerra cultural? Cultura não é um espaço para guerra. Mas
vem dizer para mim que não há guerra cultural, que não há uma guerra cultural instalada no Brasil há décadas e que essa guerra era vencida sempre pelo mesmo lado, que jogava sozinho e que lutava sozinho, vencia por VO, porque não tinha contra quem jogar. Fizeram o que bem entenderam, montaram isso que tu descrevias, Silvio. Montaram esses negócios para atender às suas demandas. E esse mesmo pessoal que se beneficiava de recursos da sociedade brasileira, exatamente, disponibilizados para que a cultura chegasse à sociedade, beneficiavam-se desses recursos sem necessitar deles. E depois, quando o partido fazia assim, estavam no comício, estavam no desfile, estavam no palanque, estavam com a banda pronta e disponível para atender, redes sociais, fazendo promoção, dando declarações, dando pitacos, dando opinião. Pagando a picaretagem. Ou seja, guerra cultural em curso sem encontrar adversários. E agora, então, dizem que não, que absurdo, o espaço da cultura está sendo usado politicamente para levar ideias à população, levar ideologias à população. Eles querem receber um tratamento que nunca deram. Gente, acorda! Vocês estão querendo aquilo que não proporcionaram quando estavam no poder, agora querem receber de volta como sendo o exercício de um direito? Olha, seria uma extrema tolice se quem assume o poder permitisse a continuidade dos aparelhos montados na área da cultura. Ponto. Seria um disparate, uma imprudência inominável. Imagina se for a fundo, mas fundo, talvez não precise ir tão fundo, José Silva, não precisa buscar o pré-sal, mas se pegar uma daquelas furadeiras e tu perfurar o solo, fazendo uma analogia com o furo do solo, e tu fores apurar quens usufruíram, quens no plural, dos benefícios da Lei Rouanet, o Ministério Público vai ter tanto trabalho, vai ser tanta ação civil pública, vai ser tanta ação penal por estelionato, peculato, porque esse dinheiro não retornou em cultura. Pessoas, José Silva, que não precisavam dos benefícios legais. E reiteradamente, pessoas que utilizaram mais de uma, duas, três vezes os benefícios. Coitado do professor Rouanet. Se ele tivesse a noção do que fariam com o nome que é o nome dele. O professor Rouanet é uma figura, eu conheço o professor Rouanet, conheci ele pessoalmente aqui em Porto Alegre, uma figura encantadora, um homem sensato, né? Coitado do professor Rouanet. Não merecia. Não, infelizmente, nesse aspecto, merecia a homenagem por ele ter sido o mentor, por ser um intelectual, um embaixador, um homem plural, que nem José Guilherme Melchior. Agora, o que a lei propiciou, José Silva, é tão grave, que há deputados federais do governo, e o governo tem que ter os seus deputados federais e senadores, a ponto de pensar em revogá-la. Tamanho o escoadouro que foi nos últimos anos, nas últimas décadas. Sem dúvida. Vamos adiante falando de Banrisul, o grande Banco do Sul, que tem as taxas mais civilizadas do nosso estado. É um banco, né, da nossa terra, da nossa gente, do nosso coração. O banco de todos os gaúchos. Nas aquisições de automóveis, imóveis, na Trocou, imóvel, todos os produtos do Banrisul têm taxas absolutamente convidativas. Se você quer prosperar, Banrisul, né? Na pessoa física, na pessoa corporativa, sem problema nenhum. Se tem dificuldades, também bate amanhã, 10 horas na mesa do seu gerente de conta. Se não tem conta, abre uma conta no Banrisul e vai resolver tudo. O ano está começando, vamos prosperar e liquidar algum débito aí com taxas absolutamente legais. Dá uma olhada. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Aqui, minha gente, chegando amanhã, quinta-feira, já é hora do pessoal começar a carpir, partir, né? Se meter na estrada. Vai devagar. Acostamento, eu acho que fica fora. É perigoso, alto risco viajar no acostamento, mesmo liberado pela autoridade, Polícia Rodoviária Federal e pela própria concessionária
da Freeway. Então te liga, tá? Mas daí já leva o teu rancho Zafari direto da loja que você normalmente compra, do Grupo Zafari, e não vai levar tranqueira e levar castigo na praia. Vai para a praia para aproveitar com a parentada, né? Ou se vai para a serra, não interessa, com os amigos, né? Se divertir, mandar o estresse para muito longe, para recuperar energias para a volta às atividades normais, o estudo, etc. e tal. Zafari, Grupo Zafari, leva na bagagem, dá uma olhada. Minha gente, vamos adiante falar de planos de saúde. Aí nós temos um nosso, genuinamente gaúcho, que é o CCG. CCG, Centro Clínico Gaúcho. É nosso, é dos gaúchos, com uma filosofia singular, contemplar todos os seus conveniados. Olha aqui, ó, com 47, olha que negócio fantástico. Com R$47 você não contrata uma palestra motivacional, mas contrata o plano de saúde empresarial CCG e mantém seus funcionários sempre motivados. Qual é o funcionário que não quer ter o seu plano de saúde? Ele fica tranquilo para trabalhar, né? Sua família está tranquila no campo da saúde. Ligue para 32 87 92 20 e contrate planos a partir de 2 pessoas por R$47. A partir de 2 pessoas. Ter o melhor para os seus funcionários é fácil. É só contratar o plano de saúde empresarial CCG. Ligue agora, 32 87 92 20. Está aí a grande vantagem que oferece o CCG e mais uma mensagem para você. Uma palavra não existe sozinha, e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Vamos falar de auxiliador predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Aqui a maior, né, organização em imóveis, segmento imobiliário, é o auxiliador predial. Está lá em São Paulo, conquistando cada vez mais. Né? Esse ano o projeto é muito grande de ampliação da sua frente em São Paulo e lá é uma praça altamente exigente. Então, telefone lá em São Paulo é o 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100. E o site é auxiliadorapredial.com.br. Uma carteira de aluguéis espetacular, dando toda a segurança, né, àqueles que depositam seus imóveis aos cuidados da Auxiliadora Predial. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Percival Pugino. Vamos voltar para a questão da cultura, que essa é uma área que me interessa. É uma área que me interessa, né? Não é uma área... Pertencendo à Academia Rio Grandense de Letras, por favor. Não é uma área na qual eu tenho interesses, é uma área que me interessa. Né? E eu casualmente participei, nos últimos 3 anos, de 2 vídeos importantes feitos no Brasil, pelo Grupo Brasil Paralelo. Vocês... Quem tiver oportunidade, queira conhecer, vai conhecer algo que vale muito a pena. Eles fizeram uma série de 6 vídeos com o nome de Brasil, a Última Cruzada, que é uma história do Brasil em 6 capítulos, em que mostra, com depoimentos, com fatos da história, com evidências, narrativa de pessoas historicamente ligadas à história do Brasil, com historiadores, membros da elite que veio do Império, enfim, um grupo seleto, e me convidaram para fazer parte e se produziram esses vídeos. E fizeram esses vídeos um sucesso extraordinário, com milhões de espectadores. Passados 2 anos, os vídeos foram, inclusive, disponibilizados inteiramente e gratuitamente no YouTube. Mas fizeram recentemente um convênio, depois da eleição, um convênio com a TV Escola para que esses vídeos fossem apresentados. Convênio em que o Brasil Paralelo entrega sem ônus para exibição. O Brasil Paralelo não recebe 1 centavo do governo.
ele é mantido pela contribuição dos membros que contribuem mensalmente para que os trabalhos sejam feitos. Bom, quem viu o filme, quem assistiu esses filmes, os relatos, conheço centenas de pessoas, são de grande emoção pelo encontro que tiveram com uma história do Brasil que não conhecia, uma história do Brasil que não chegou a eles, e uma história do Brasil da qual todos começaram a sentir um grande orgulho de pertencer. Perfeito. Porque estas coisas e os fatos ali relatados não são contados em sala de aula e permanecem ocultos ao conhecimento de todos. Saiu a notícia de que estes vídeos estariam disponibilizados na TV Escola, imediatamente começaram, e aí vem os hipócritas que querem liberdade de expressão, reclamar da TV Escola, reclamar do governo por estar disponibilizando aqueles filmes sem contraditório. Silva, é preciso ser cara de pau. Aí é demais. Mas é preciso não ter senso de ridículo, nem pudor. Agora eles querem o contraditório. Nem motosserra. Que absurdo. Então isso mostra a hipocrisia de que se vestem quando falam em liberdade de expressão. Segundo exemplo, o filme 1964, o Brasil entre armas e livros, que foi estreado ano passado, numa exibição no Cinemark. Eu estava lá, eu participo do filme. Um sucesso extraordinário. Foi a premiere simultânea em 10 capitais brasileiras, um dia. Que espetáculo. No dia seguinte saiu do ar. O Cinemark se recusou a voltar a exibir o filme. E olha que é um filme honestíssimo sobre o período de 1964, que chama a ditadura de ditadura, que chama comunista de comunista, que chama a repressão de repressão, que chama terrorista de terrorista, que dá o nome aos bois e conta... Devidamente. Mas tudo isso por não estar exatamente em cima do script, da narrativa dominante, passou a ser chamado de revisionista por contar mais do que aquilo que eles querem ouvir, que eles querem ler, principalmente ambientando, na parte que eu falei, ambientando isso no momento político internacional e de geopolítica internacional em que aconteceram os fatos de 64, situações análogas na América Latina, desprezar aquele momento histórico, não contar isso quando se fala na história daquele período, é esconder a realidade dos alunos e mostrar que o mundo estava dividido, que aquelas forças políticas que se mobilizaram contra os governos militares estavam a serviço de governos da China, da União Soviética, da Albânia, da Polônia, da Hungria. Ao fazer isso não se faz, porque isso é revisionismo, porque isso não é contado. Que vergonha. Bom, e aí o que aconteceu? Tu pensa que alguma voz se ergueu para criticar o Cinemark por ter parado de exibir? Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. E o filme aí quando não passou no cinema, foi disponibilizado no YouTube. E chegaram a 5 milhões de visualizações em poucos dias. 5 milhões. 5 milhões. E o cinema não quis o dinheiro. cinema não quis não quis o dinheiro. Esse é o Brasil, esses são os empresários. Hipocrisia. Hipócritas. Vem me falar em liberdade de expressão. Lamentavelmente. Antônio Augusto Maia dos Santos. Isso que o Pugena refere, eu tenho uma convicção pessoal, fruto do que leio, do que estudo. O Brasil não é um país democrático em matéria de liberdade de expressão. O Brasil, em novembro de 2009, o Supremo Tribunal Federal, com uma composição que não é esta de hoje, deliberou a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 130. Quem estiver em casa, acesse o site do Supremo, busque lá 130, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma peça, José Silvas, 432 laudas, uma retórica linda, a ementa, que é o resumo do julgado, tem 8 laudas. Quem lê aquilo imagina, bom, o Brasil é um país onde a liberdade de expressão, o direito de comunicação é pleno, mas o país não é democrático.
A democracia aqui no Brasil, eu assumo que eu vou dizer aqui agora, a democracia no Brasil, ela é meramente eleitoral, é o acesso ao voto. Acabou, acabou. O país mais democrático do mundo, Estados Unidos da América. Lá, a chaga da Segunda Guerra, a chaga do Vietnã, as vísceras são apostadas e debatidas por Gina. A Guerra da Secessão, até hoje é objeto de polêmica, de estudo, de discussão e de representação, tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes norte-americanos. Ou seja, lá, José Silvas, os historiadores, os analistas, os comentaristas abordam, Pugina, aspectos da sua história de maneira franca, direta, e não deságua no judiciário. Aqui deságua. Aqui deságua porque esses hipócritas, eles são caras de pau, eles são sociopatas, são pessoas doentes. E ser mentalmente doente, enfermo, não é vergonha. A psiquiatria é um dos ramos da medicina, ao lado da oncologia, que mais evolui. Tem remédio, tem tratamento, vai buscar ajuda e some. Para com essa hipocrisia, para com isso. O que acontece? Eu admiro muito o Alexandre Garcia. O Alexandre tem uns comentários que são viscerais e vai. Meu amigo do meu pai, converso com o Alexandre seguido. O Alexandre é um homem lúcido, inteligentíssimo, que aborda esses aspectos. Então nós temos um cenário, Pugina, onde questionar a própria história e abordá-la de uma maneira franca e direta virou proibido. Tem que mentir. Tem que passar filme do Che Guevara, que era um democrata, né? Tem que passar filme do Marx, não é? Tem que vilipendiar a história do Brasil. Outra coisa, José Silvas, 1964. Nunca se examinou detidamente 64, entre 64 e 66. Houve 1965 também. E 1966. Houve o AI-5? Houve o AI-5. Houve. Nefasto. Mas isso tem que ser abordado, José Silva, tem que ser objeto de documentário, tem que ser objeto de telenovela, de filme, de peça de teatro, mas sem aquela histeria, sem aqueles ataques que a esquerda faz, porque aquilo não diz respeito aos seus interesses. A miopia é um problema grave de visão, José Silva, mas hoje tem cirurgia de catarata, cirurgia de miopia, é verdade. Tudo se corrige. Só que, historicamente, há um segmento do país que insiste em putrefar, insiste. Nós temos que nos debruçar com a verdade. O filme que o Pugina menciona é um filme belíssimo. Sem dúvida. É um conjunto de extraordinário micro-histórias que precisam ser as vísceras. Um relato histórico, um documento. José Silva, o que tu expõe às vísceras em termos da tua história resgata a tua autoestima. Eu duvido, quem conhece os Estados Unidos, qualquer cidade norte-americana, não precisa conhecer Nova York, busca uma cidade do sul, uma cidade com 3 mil habitantes, com 2 mil habitantes, vai ter mais bandeira dos Estados Unidos pendurado lá do que mosca. Porque o americano tem orgulho de ser americano. Sem dúvida. O que nos falta aqui, José Silva, é esse orgulho, é ter a autoestima, que nós tivemos um episódio tal, e a guerra, e a chibata, que ninguém fala lá dos anos 12 e 14. Por que ninguém fala desses assuntos? Sem dúvida. Porque ideologizam. Muito bem, vamos adiante falando de SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Olha aqui, minha gente, se você é chefe de família especialmente, não tem um plano de previdência complementar, faça isso imediatamente, tá? Porque temos aí a SPC Previdência, que é a empresa centenária com sede em Porto Alegre, para resolver essa sua preocupação, ok? Ela fica na Praça Otávio Rocha 65, né, no Centro Histórico. O telefone é o 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. A SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Olha aqui, bateu aquele desconforto, comeu um pouquinho demais, exagerou, né? É uma comida boa, a gente sempre vai adiante, né? Ou no verão agora, na praia, um traguinho. Então, na praia, na serra, no escritório, no consultório, no corporativo, não importa onde, tem que ter Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, 103 anos. Olha aqui, ó, auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão, devolve o ânimo e bem-estar natural. Isso é o que faz Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, sede em Canoas. Vinhos do Mundo. Ah, essa aí, minha gente, é a grande importadora de vinhos do Brasil, a maior do Brasil.
Grandes promoções em todas as suas 3 lojas, com atendimento personalizado só por gente que conhece. Tá? Não tem amadores. Na praia ou na cidade, para deixar seu verão com muito mais sabores e aromas, você precisa de um espumante, coisa boa, feito para quem não perde nenhuma oportunidade de brindar o melhor da vida. Siga no Instagram, @Oros Espumantes, e descubra o mundo Oros. 3 lojas de vinhos do mundo eu mostro para vocês rapidamente. Avenida Cristóvão Colombo, 1493, estacionamento, tá? Espaço gourmet, tudo isso aí. Temos aí agora a Alameda Alípio César 203, Boa Vista, esquina Nilo Peçanha, mesma coisa, estacionamento. E vamos para Getúlio Vargas, 1135, no bairro Menino Deus. Todas elas com atendimento espetacular. Telefone Vinhos do Mundo é exatamente o número 3012 8090, 3012 8090, e o site é vinhosdomundo.com.br. Senhor José Silva, eu quero dar um depoimento sobre a Olina. Sim. Esses dias lá no meu escritório, fiz uma reunião com alguns clientes meus, e um deles havia participado de um almoço. E um almoço regado a muita carne, né? Melhor carne do Brasil, que é a carne servida no barranco, pelo Elson Furini, pelo Chiquinho Tasca, não é? E aí, José Silva, ele comeu demais, se excedeu, gostou, ele me confessou que gostou tanto da comida, que comeu além do que devia. E aí ele me pergunta no meio da reunião, doutor, por acaso não tem aí uma Olina? Digo, mas claro que tem. Aí a minha secretária trouxe do armário um vidrinho de Olina. Essência de vida, José Silva. Coisa boa. Serviu a Olina. Não, Olina aqui, ó, Fizemos o famoso santo remédio. Eu tenho no meu carro isso aqui, não que eu... Mas às vezes, Não, para acertar o passo do organismo, do aparelho digestivo, Olina é essência de vida. Fuma um golinho, José Silva. Não, isso aqui então, não é tipo, remédio. Não, isso aí tu traz o teu bem-estar natural, tá compreendendo? Recupera restaura. tudo. Exatamente. Tu falasse em Instagram aqui, José Silva, vou me permitir. Eu tenho um Instagram, tem o meu nome, Antônio Augusto Maiers, com S no final, Antônio Augusto Maiers, com S, porque a primeira conta eu perdi, então tem a segunda. Eu fiz uma postagem, José Silva, sobre o Supremo Tribunal Federal, que eu falei anteriormente. Ali no Instagram eu menciono que datas a comemorar em 2020. A primeira delas se dará no dia 30 de setembro, quando o atual presidente deixará a presidência. A segunda data, no dia 1º de novembro, quando o decano, o ministro Celso de Mello, se aposentará. E no dia 30 de dezembro, 2 comemorações. O encerramento da gestão do Botafogo, presidente da Câmara, e do Davi, presidente do Senado. As pessoas estão, todas elas, comemorando. O que elas fazem em postagens para mim aqui de curtida, ou no privado, José Silva, Sim. As pessoas não suportam mais essa composição do Supremo. São anjos e arcanjos, querubins e serafins voarão pelo céu do Brasil nessas datas que mencionaste. Mas, Pugina, Vai ser uma festa nacional. esse rapaz que preside o Supremo, ele terá dificuldade em voltar para a planície. Terá dificuldade, porque a gestão dele na história do Supremo Tribunal Federal foi uma gestão de interferência. Nós chegamos ao ponto de um inquérito com algumas medidas de caráter sigiloso para apurar alegadas ofensas ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem personalidade jurídica, não é parte. Curiosamente, foi relatada por um ministro que não tinha nenhuma afinidade com o ministro presidente. Um inquérito em pleno processo democrático. Nós estamos numa democracia ou não estamos, José Silva? Sem dúvida. E as pessoas, isso é uma expressão, as pessoas desprezam o Supremo. O Supremo Tribunal Federal teve um acréscimo de rejeição em pesquisas que daqui a 10 anos ele vai estar dobrado. O Congresso Nacional ficará, vai ser parelho, José Silva, o destaque negativo do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado. Não obstante, farei as ressalvas, que nessas 3 instituições existem pessoas gabaritadas, intelectualmente aptas, e uma expressão que eu vou usar sempre, vocacionadas, Pugina, porque não adianta tu designares alguém ou elegeres alguém que é simpático, bem apessoado, se ele não tem aptidão para a vida pública. A vida pública não é a iniciativa privada, José Silva. A vida pública é a aptidão. Tu lidar com os interesses dos outros, no nome dos outros, não é pouca coisa. Fala, Pugina. Ontem tomei conhecimento de que um amigo meu, jornalista Alan dos Santos, que é o dono do Terça-feira Livre, que é um canal de notícias, de vídeos, etc., ele tinha sido
convocado para depor, convocado não, quando é que é? Intimado, para depor num processo no Supremo Tribunal. Ele é um jornalista de Brasília, daqui, aliás, mas trabalha em Brasília. Intimado a depor no inquérito no Supremo Tribunal Federal ontem. Aí ele gravou um vídeo dizendo, eu não vou. Meus advogados foram falar com eles lá, dizendo que eu só vou quando me disserem o que eles querem comigo. Que parece ser um direito natural da pessoa que está sendo acusada, né? De saber se ela vai comparecer naquele órgão lá como depoente, como testemunha de caráter ou como acusado. De que trata esse inquérito? O que está sendo investigado e o que eu tenho que ver com isso? Mandou o advogado lá e o advogado disse, não, podemos remarcar uma outra data, mas o processo o senhor não vai olhar. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. Vamos falar da bobagem? Está assim a coisa, Tiago. Como é que tu vais a um órgão do Poder Judiciário, José Silvas, e tu serás lá informado do que se trata? Os teus advogados, que são aquelas pessoas que mesmo... Eu vou dizer uma coisa que é dura aqui, mas é verdade. O advogado, ele não tem obrigação de acreditar no cliente dele. Ele tem a obrigação de prestar um serviço e fazê-lo com zelo e cuidado. A história que o cliente conta nem sempre é verossímil. O advogado, ele não tem obrigação de acreditar. Ele tem que lidar com o direito. Como é que uma pessoa física vai ser lá comunicada do que se trata? E se é algo gravíssimo, se é algo leve? É verdade. Qual é a mensuração, José Silva? Isso nem o Filinto Miller pensava, hein? Como é que ficam infelizes, que está com essa expectativa de saber o que eles têm contra mim, o que eles querem comigo, o que será que descobriram? Vai lá para o gabinete do Alexandre Moraes para se entender lá com um desembargador que está... O ministro do plágio? É. O do plágio? O do plágio, não. Ele plagiou uma obra para escrever um livro, né? O ministro do plágio. É. O ministro do plágio. Ok, vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, estamos nos canais 24 e 524, da NET, claro. É um negócio fantástico. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, estamos aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, ao vivo 24 horas, né? Em rdctv.com.br. E a Cobase está aí, né? Liderando o varejo pet em todo o Brasil. É a Cobase pioneira nesse conceito de shops para animais em todo o continente verde e amarelo, chamado Brasil, com lojas em todo o país e agora várias no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas dos animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Mais outra loja linda, maravilhosa, que é um centro de distribuição, ali na Ipiranga. Avenida Ipiranga, em frente ao Zafre de Ipiranga, número 3003, tem uma loja espetacular ali também, do grupo Cobase. Muito bem, encaminhando para o fechamento, fala, Pugina. Eu fiquei sabendo ontem que existe um ranking de competitividade dos países, que examina a competitividade dos talentos de 132 países. Eles têm uma série de indicadores que vão desde a extensão territorial, riquezas naturais, vantagens climáticas, a educação da população, capacidade de deter cérebros no território do país, etc, etc. O resultado disso é que o Brasil ficou na posição 80, misturando todos os indicadores, entre 132. E no quesito conhecimento técnico ficou na posição 101 e no de atração de talentos ficou na posição 96, significando isso que nós estamos mal. Botar a mão nisso. Mal. Na atração de talentos, na produção de talentos, não nos ajuda num processo de desenvolvimento. Eu não preciso dizer que a grande responsabilidade por esta realidade é a nossa educação. A educação é muito ruim. Ela simplesmente não prepara os alunos para estas coisas, poder fazer número nestes indicadores, poder cumprir o papel que se espera que a juventude de um país desempenhe na construção do futuro do país. Regra, acho que regra número
mundo o jogo década de 2001, o jogo da educação. Aí o governo lança as escolas cívico-militares. Gente, que griteiro. Que gritaria que estão armando as pessoas. As pessoas não, a sociedade quer. Eu diria assim, a maior parte dos pais muito gostaria de ter os seus filhos estudando em um colégio onde a disciplina e a ordem sejam importantes. Sem dúvida. Que é o que a principal vantagem de uma instituição militar é fazer com que, com disciplina e ordem, as crianças estudem. Porque as crianças estudando, como não são idiotas, aprendem. E ao aprender, elas vão para frente. Mas se não tem disciplina nem ordem, não vai. Então, está escrevi sobre isso, aí começou a bombardear. É um absurdo estar defendendo isso, quando Paulo Freire, e aí me vem com Paulo Freire, ele planejou uma educação cuja finalidade fosse preparar o jovem para ser um agente de transformação política. Isto. É isso aí. Tá, Antônio Augusto? Eu concordo, Paulo Freire tinha uma ideia do projeto de imbecilização coletiva. Muito bem, minha gente. Tema maravilhoso, os temas abordados aqui por essa dupla maravilhosa, Percival Pugino e Antônio Augusto Mário Santos. Nosso tempo se esgota, vamos embora. Amanhã, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá.